Bom dia, João Magalhães, jornalista e editor de política do jornal O Dia. Bom dia, Nájila Fernandes. Bom dia ao nosso telespectador que acompanha aí o Janela Política. Acabamos de mostrar, João, já temos então a primeira pré-candidata, ou seja, a primeira mulher disputando a prefeitura de Teresina nessas eleições. É verdade, a expectativa é que até ao início oficial da campanha eleitoral, outras mulheres também entrem na disputa. Principalmente a professora Lourdes Mello, que sempre participa das campanhas majoritárias aqui em Teresina, tanto as eleições municipais quanto também as eleições estaduais. Ela está sumida, não é, João? Tá, faz alguns meses já que ela não é vista aí na militância. O PCO tem sempre, nos últimos meses, tinha abraçado a campanha do Lula livre, né? Como o Lula está livre, acho que perdeu um pouco a bandeira de luta. A sigla perdeu um pouco a sua bandeira de luta. Agora, voltando a falar do PSD, é aquilo que a gente já tinha informado que acabou realmente se consolidando. O deputado estadual Georgiano Neto desiste da pré-candidatura, vai cuidar das eleições do partido em todo o estado. O PSD quer lançar mais de 100 candidatos a prefeitos no interior, elegeu uma boa parte deles. E entra aí a professora a assistente social Simone Pereira, que é atualmente secretária de Estado do Agronegócio, ou seja, deve se desincompatibilizar do cargo até o dia 2, 3 de abril. E essa candidatura própria do partido atende bem uma reivindicação dos candidatos a vereadores da sigla. A gente viu aí Antônio José Lira, a gente viu aí a própria vereadora Cida Santiago e vários outros nomes que entendem que o partido, lançando a candidatura própria à prefeitura, tem mais condições aí de obter votos na eleição proporcional. Bom, João, infelizmente o assunto da vez é Covid-19. Na verdade, o assunto está tomando uma evidência tão grande que deixou até de lado, eu diria, as eleições municipais 2020, que não está sendo tão falada como a gente imaginava que fosse, já com esse período estipulado pela Justiça Eleitoral se afunilando. Mas, enfim, o governador Wellington Dias, ele pede que fake news sobre a Covid-19 sejam investigadas pela segurança. Eu não sei se você, inclusive, no dia de ontem, ficou sabendo, mas eu mesma recebi várias mensagens de que já tinha um suposto caso confirmado aqui em Teresina. Sim. E que as autoridades estavam abafando a situação, enfim. Inclusive documentos adulterados, né, da prefeitura, dizendo que tinha casos confirmados. É lamentável esse tipo de informação falsa circulando. Diante, então, dessas fake news, o governador Wellington Dias se manifestou e a gente tem o áudio dele. Vamos ouvir. Na verdade, até este momento, os exames já realizados Na verdade, até este momento, os exames já realizados não se confirma nenhum dos casos. Com muita responsabilidade, cada pessoa que por razões de apresentação de sintomas que chegam à nossa rede, elas são colocadas como um caso suspeito. A partir daí é feito um exame aqui pela nossa equipe no estado do Piauí, mas nós, seguindo o protocolo do Ministério da Saúde, encaminhamos para confirmação ou não dos laboratórios credenciados em Brasília. Eu quero chamar a atenção para que as pessoas evitem reproduzir informações falsas, fake news, que são transmitidas através principalmente de redes sociais. E, ao mesmo tempo, já autorizei aqui a nossa área de segurança que possa abrir uma investigação, considerando que todo um cuidado que temos tido é de evitar que se tenha, na verdade, até este momento, os exames já realizados não se confirma nenhum dos casos. Com muita responsabilidade, cada pessoa que por razões de apresentação de sintomas que chegam à nossa rede, elas são colocadas como um caso suspeito. A partir daí é feito um exame aqui pela nossa equipe no estado do Piauí, mas nós, seguindo o protocolo do Ministério da Saúde, encaminhamos para confirmação ou não dos laboratórios credenciados em Brasília. Bom, João, eu digo nesse momento que é compreensível, né, a atitude do governador Wellington Dias, e por ser o chefe de Estado, acho que ele está sendo prudente em pedir à população que não propague fake news.
a gente precisa ter informações concretas, se basear no que realmente é fato para poder propagar a situação. Inclusive, a gente da imprensa, a gente tem a maior preocupação aqui em passar para o telespectador o que de fato acontece. Você concorda? Concordo, sim, e inclusive com as redes sociais, onde hoje todo mundo tem acesso ao compartilhamento de informações, a gente também pede e orienta as pessoas que tenham essa responsabilidade de, na hora de repassar uma informação no grupo de WhatsApp, compartilhar uma notícia, enfim, tenham toda a cautela, ver se a fonte realmente é confiável. O governo do estado toma essa medida de colocar a estrutura de segurança em busca de investigar possíveis casos, porque a fake news pode trazer um prejuízo muito grande nesse cenário. De vez em quando a gente ouve também a imprensa, os meios de comunicação tem supervalorizado essa questão. Na verdade, é até um papel, a função social da imprensa, dos meios de comunicação, ter essa responsabilidade de informar a população do que fato está acontecendo, até para também educar as pessoas sobre que medidas devem ser tomadas para minimizar os efeitos aí do coronavírus. Até porque a gente sabe que existem grupos de risco e a nossa preocupação é que o nosso país não chegue aos níveis que já se encontram alguns da Europa, como a Itália, a Espanha e outros países lá da Ásia. Então, toda essa veiculação de informações que a imprensa tem feito é nesse sentido de fazer com que as pessoas tenham consciência e precaução, para evitar que a gente chegue em um patamar que já se encontra outros países. Falando em prudência, quem agiu com precaução também, quem está agindo é o Partido Progressistas. Ontem, inclusive, eu disse aqui que iria ser realizado às 10 horas da manhã um evento na cidade de Parnaíba e realmente esse evento aconteceu, inclusive com a presença do presidente nacional do partido, o senador Ciro Nogueira, que inclusive gravou um vídeo cancelando a partir de então todos os compromissos temporariamente, claro, do Progressistas. Vamos ouvi-lo. O Progressista está suspendendo, a partir de agora, todos os eventos públicos com grande número de pessoas em todo o estado. No Piauí, constava em nossa agenda, até o dia 4 de abril, a visita a mais de 30 municípios em celebrações para receber novos filiados. Agora estou aqui na minha amada cidade de Parnaíba, cumprindo o meu último compromisso desta série. Mas tão logo passe esse momento preocupante, as datas serão remarcadas. Eu acho que é isso que todo mundo deve fazer, ter precaução neste momento, João. Sim, uma questão de responsabilidade social também, que os partidos devem ter. Afinal de contas, os eventos políticos são aglomerações que reúnem aí centenas, às vezes milhares de pessoas e são realizados em todos os municípios. Então, o Progressistas faz o correto ao suspender temporariamente esses eventos até que a situação seja normalizada, que o país ultrapasse esse problema aí do coronavírus. Até porque as filiações, obviamente, se a sigla quer realizar um grande evento político, é aceitável, é compreensível, mas nesse momento as filiações podem muito bem serem realizadas na esfera administrativa e depois, posteriormente, realiza-se um evento, né, depois que já tiver passado aí essa crise, realiza um evento político maior para comemorar, um evento intrapartidário para comemorar as filiações. Então, esse comportamento do Progressistas é muito prudente e outras siglas também estão caminhando no mesmo sentido. E o governo federal, João, também está focado na prevenção e no combate à Covid-19. O Ministério da Economia anunciou mais de 140 bilhões para um plano anti-coronavírus. Com quanto o Piauí deve receber? É o seguinte, Nájila, são 140 bilhões de pacote econômico amplo, né, que o governo quer injetar na economia, até para minimizar os efeitos do coronavírus e para o combate mesmo específico da propagação da doença. Nesse momento são 5 bilhões disponíveis. Desses 5 bilhões, 424 milhões de reais estão sendo repassados aos estados. Ao Piauí cabe o valor de 6,4 milhões. É com esse dinheiro que vai vir do governo federal, do Ministério da Saúde, para a gestão da Secretaria de Estado da Saúde, que o governo do estado tem
para realizar ações de média, alta complexidade e também ações vamos dizer, de educação em relação ao coronavírus. Posteriormente, o governo federal deve continuar liberando mais recursos. Esse valor chama a atenção, é 6,4 milhões para o Piauí, porque lá na divisão dos recursos, hoje, o Ministério da Saúde trabalhou com o valor de R$ 2,00 por pessoa. Então, o Brasil tem 212 milhões de habitantes, essa primeira parcela, esse primeiro valor é de R$ 424, o Piauí tem 3,2 milhões de habitantes, então está recebendo aí 6,4 milhões de reais. Esse dinheiro, num momento, ele ainda não deve ser utilizado para, por exemplo, ampliação de leitos de UTI e outras questões que devem ser no segundo momento. A Secretaria de Estado da Saúde já tem todo um planejamento, uma elaboração da quantidade de recursos que deve precisar, está em diálogo com o Ministério da Saúde, assim como todos os estados, e à medida em que o tempo for passando e que o cenário for se transformando, esses recursos podem ser ampliados e encaminhados aos governos estaduais. Bom, João, deve ser votado hoje em plenário ou em outro lugar, até vou falar assim, um projeto de reajuste dos salários dos professores da Rede Municipal de Ensino aqui de Teresina. Você acredita que realmente vai acontecer essa votação lá ou pode acontecer em outro lugar, até de forma restrita ou cancelada? Olha, as palavras do presidente da Câmara Municipal, vereador Jeová Alencar, é de que a votação vai ocorrer, seja no plenário ou em outro lugar. Como as aglomerações de pessoas estão sendo evitadas, é provável que a manifestação dos professores não seja tão grande lá na Câmara Municipal. Então isso deve dar um fôlego para os vereadores aprovarem, aliás, votarem a medida. E deve aprovar porque a base do prefeito é muito ampla. Isso, sem dúvida, o projeto deve passar, tendo em vista que o prefeito tem aí cerca de o apoio de 20 vereadores lá na Câmara Municipal. Então a gente precisa aguardar um pouco para saber como é que essa votação vai ocorrer, mas as palavras do presidente da Câmara é de que ela vai ocorrer sim na manhã desta terça-feira. Se for necessário que ela aconteça em outro local, esse local deve ser na própria Câmara ou não? Olha, tem que ser. Não, o regimento interno da Câmara diz que pode ser em qualquer outro lugar. Então, deve ocorrer no plenário. Se não, com certeza tem lá os gabinetes dos vereadores, tem sala da presidência em que os vereadores podem se reunir. Agora, eu realmente não acredito num grande protesto dos professores hoje, devido realmente a todo esse cenário em que a gente repete, as aglomerações de pessoas devem ser evitadas, então os vereadores devem ter um pouco mais de tranquilidade para analisar esse projeto encaminhado pela Prefeitura. Ok, João. Muito obrigada por sua participação hoje. Até amanhã. Até amanhã, Nájila. Hora de fechar a nossa janela política.